Fala, minha rapaziada, hoje o nosso assunto é sobre TDAH e hiperfoco, estratégia de vida. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro que eu não sou especialista, eu não sou formado na área, não estou aqui para dar diagnóstico a ninguém, simplesmente eu estou aqui para mostrar para vocês quais são as estratégias que eu utilizo, quais são as métricas que funcionam para mim e que podem ajudar vocês a entender como a mente funciona, ok? Então, muita gente acha que o TDAH é muita falta de atenção, mas o segredo que ninguém costuma falar é que o maior dos problemas ele está focado em excesso de atenção, às vezes em lugares errados. Eu costumo chamar isso de mergulho profundo, e eu pretendo mostrar como que eu uso o meu hiperfoco para produzir, mesmo quando o meu cérebro ele quer ir para 10 funções diferentes e fazer muitas outras coisas. Mas aquela sensação que a gente tem de querer fazer tudo ao mesmo tempo, isso tem um nome. Eu costumo chamar de dificuldade nas funções executivas, né? No TDAH é como se o gerente do nosso cérebro tirasse uma folga e sem esse gerente todos os funcionários costumam trabalhar ao mesmo tempo, sem ordem nenhuma. Tudo parece sempre ser urgente. Eu costumo dizer que do mais simples ao que precisa ser muito feito, às vezes é a mesma procedência de urgência. A mesma procedência que eu tenho de fazer uma prova, que eu tenho que entregar daqui 10 minutos, nesse tempo se eu vou pegar um copo d'água, para mim parece ser urgente da mesma forma. Eu começo a editar muitas vezes um vídeo, mas eu lembro que eu preciso algumas vezes verificar algumas outras coisas que tem que ser postada. Às vezes eu verifico algum outro comentário, quando eu vejo eu estou com 1000 abas abertas pelo meu celular, e isso acaba tendo uma falha na inibição de impulso. Eu vou buscar uma foto às vezes na galeria ou no Instagram ali, recebo uma notificação, e quando eu percebo eu estou no Reels ali, alguns minutos a mais e pronto, já perdi tudo que eu estava fazendo. Eu costumo editar muitas vezes pelo celular e eu acabo me perdendo nisso. Mas o hiperfoco ele é um estado do nosso cérebro onde a gente ignora o mundo. E isso nos dá 100% daquela determinada tarefa. A ciência ela costuma explicar que os nossos níveis de dopamina eles costumam flutuar durante o nosso cérebro. Quando achamos algo interessante, o cérebro ele costuma travar. E é aí que surge a miopia temporal. Para mim, o tempo ele costuma muitas vezes desaparecer. Mas o pior é quando alguém me interrompe ou quebra tudo aquilo que eu estava fazendo. Estou ocupado e aí alguém chega, me interrompe, eu já perco todo o pico, eu fico bastante irritado. E voltar a fazer tudo, voltar naquele estado de foco é quase impossível. Muitas das vezes o que me acontece é se eu sair de algum fluxo, a minha vontade é de não fazer mais nada. Dar uma paralisia real, produzir de novo por toda aquela vontade é meio que impossível. Eu não costumo querer voltar a fazer, mas como eu continuo, eu uso isso tudo no meu dia a dia. O que eu uso para o meu dia a dia? Por que para mim, eu me adaptei para mim, independente de como eu esteja, como o meu estado está, triste, brabo, irritado, calmo, não calmo, eu aprendi a conversar comigo mesmo. Pode poder até muitas vezes parecer bem estranho, mas falar em voz alta, ou até mesmo comigo mesmo, ou com você mesmo aí, retomar o controle do que a gente estava fazendo, voltar a se encontrar, ter um norte de novo. Eu costumo me cobrar de uma forma que pode parecer até a cena de filme ou até o que vocês quiserem imaginar, mas dá muito certo para mim. Eu costumo dizer, Jackson, foca aqui, Jackson, termina esse corte primeiro. Eu costumo usar meu nome para que eu me sinta sempre no dever de ouvir antes de fazer. Eu me cobro porque eu entendi que o meu subconsciente ele precisa desse comando direto. Falar comigo mesmo funciona mais do que tentar explicar às vezes para as pessoas o que elas não entendem, na minha própria cabeça. Às vezes eu não quero perder tempo tendo que explicar, então eu acabei me adaptando dessa forma. Pode ser que dê certo para você também e não custa você tentar. E o segredo não é lutar contra o nosso hiperfoco, é canalizar ele e saber aonde utilizar. Se eu sei que eu vou entrar num mergulho profundo, numa tal tarefa, eu escolho mergulhar no trabalho, nos estudos ou em algo que me desenvolva. Eu transformo a minha armadilha em alguma ferramenta na qual eu vejo algum retorno. Isso eu estou falando também de mim. Eu preciso procurar alguma coisa que seja eficaz para que eu tenha esse hiperfoco totalmente ali naquela tarefa. Não para que eu tenha que me distorcer em várias outras micro tarefas. Mas deixar claro para vocês também, lembrando rapaziada, isso tudo que eu estou dizendo é o que tem servido para mim. Eu posso estar sendo um norte para onde vocês devem seguir, ok? Cada um absorve da forma que preferir, da forma que achar melhor, da forma que achar mais certo. Eu não estou aqui para te obrigar. Esse é um dos lemas dos meus vídeos, é não obrigar ninguém a fazer nada, ok? Então, o TDAH ele não é um peso.
se nós soubermos como as engrenagens da nossa mente elas giram, a gente acaba vencendo por algum tempo. Eu sigo produzindo, caindo, levantando, mesmo não querendo, mas sempre tentando comandar o que eu devo fazer, não deixando pequenas coisas me comandarem, pequenas micros funções me comandarem. Se eu estou numa função X de elaborar esse estudo aqui eu fiz há 4 dias atrás, né? Vai fazer 6 dias que eu não posto um vídeo. Há 4 dias atrás eu estava estudando para falar sobre isso, né? E aí eu fiquei me perguntando, pô, será que tá bom? Será que não tá? Será que eu devo gravar? E agora, será que tá bom? Então, se identificou com esse tipo de assunto, me segue nas minhas redes sociais aqui e clique em compartilhar ou como preferir, tá? E decida ser melhor todos os dias. Não porque você é obrigado, tá? Mas seja melhor por você, não seja melhor pelos outros, seja melhor por alguém que seja interessante na sua vida. E esse alguém não significa nada mais do que você mesmo, ok? Tamo junto.